Devocional diário, Descobertas da Fé. Sexta-feira, 4 de julho. Deus que sofre. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3. Em 1954, foram publicados 2 manuscritos encontrados no Mar Morto, que lembram o relato de Isaías 53. Eles fazem parte do chamado Rolo de Ação de Graças, que diz: quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os deuses? Eu sou amado do Rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Esses manuscritos foram terrivelmente danificados, enquanto os demais estavam normalmente enrolados, levando alguns a suspeitar que isso não tenha sido acidental. Pesquisadores deduzem que os poemas foram propositadamente rasgados e amassados na antiguidade, possivelmente devido ao seu caráter polêmico. A ideia de um Deus sofredor já incomodava naquela época. É notória não somente a semelhança com Isaías 53, mas também o paradoxo de um servo que sofre incomparavelmente para depois ser glorificado. Além disso, ele é singular entre os homens, pois combina em si o status divino e humano ao mesmo tempo. Isso era algo inédito. Note a comparação entre a retórica. Quem é como ele dentre os deuses? E o texto de Êxodo 15, verso 11, que diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Parece que o texto foi escrito para falar em primeira pessoa sobre um certo mestre de justiça, que poderia muito bem ser o Messias que todos esperavam. O poema se assemelha a uma autobiografia messiânica semelhante ao Salmo 22, que faz alusão tanto ao sofrimento de Davi quanto ao do Messias. Como podemos observar, a crença em um Deus que se tornou humano e sofreu neste mundo é uma herança polêmica e milenar. Antes mesmo do nascimento de Jesus, já havia aqueles que acreditavam nisso e aqueles que se incomodavam ao ponto de destruir essas ideias. É muito interessante ver como as verdades polêmicas de Deus resistem ao tempo e dividem a humanidade entre aqueles que as aceitam e aqueles que as rejeitam. E você, como se posiciona diante da afirmação de que Deus se encarnou, viveu entre nós e morreu para nos salvar?